Olá, tudo bem com você? Espero que todos vocês estejam bem, debaixo da presença do nosso Deus. Como é bom mais uma vez nos reunirmos de forma virtual para estarmos cultuando ao Senhor, né? É um privilégio para nós da Igreja Batista. Para quem não nos conhece, nós somos a Igreja Batista de Potirendaba. Eu sou o pastor Pablo, pastor dessa igreja, e para mim é um privilégio, uma oportunidade estar com vocês nessa transmissão de culto gravado, né? Um culto em que preparamos para aqueles que não estão podendo ainda estar se fazendo presente no nosso tempo, né? Então, é um privilégio para nós. Nós reconhecemos isso, que Deus nos abençoou estando nesses canais, nessas ferramentas, chegando até a sua casa, a sua vida. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Sejam todos, né, sintam-se parte dessa igreja, essa igreja que ama cada vida que Deus assim nos confiou. Antes de estarmos iniciando com a oração, eu quero comunicar aos nossos irmãos, membros da nossa igreja, que hoje, ao final dessa transmissão, quando estivermos caminhando para o final, nós estaremos realizando a nossa ceia do Senhor, né? Então, se você não está preparado ainda, vá lá, separe um pouco de pão, um pouco de suco de uva e venha participar dessa ceia, né, deste memorial junto conosco ao longo deste culto, ao longo dessa oportunidade que Deus nos deu para estarmos compartilhando a sua palavra e compartilhando também deste memorial. Vamos orar nesse instante? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede neste dia. É um privilégio para nós estarmos juntos por esses canais, por essas ferramentas, né? Facebook, Instagram, né? YouTube. Como é bom poder usar eles, ó Deus, né? Essas mídias para glorificar o Teu nome, para levar a Tua palavra, levar, ó Deus, o conhecimento do Senhor àqueles que o Senhor quer alcançar através de nossa existência. Quero, ó Deus, te suplicar, te rogar uma bênção especial na vida de cada um daqueles que estão nos assistindo, né? Ouve os seus clamores, ó Deus, atende a cada clamor, a cada lar, manifestando a tua graça e a tua bondade, ó Deus. Fica conosco ao longo dessa transmissão. Fala profundamente ao nosso coração, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Vamos cantar? Nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver
Amém. Como é bom poder cantar e louvar o nome do nosso Deus. Se você tem Bíblia aí com você poderá acompanhar a leitura que eu estarei fazendo do Evangelho de João, capítulo 3, versos de 1 a 7, que diz o seguinte: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra, Deus. Muito obrigado porque Jesus, há muito tempo atrás, tempos que não temos como voltar, Pai, veio a este mundo, falou a cada um de nós, ministrou a sua vontade, ministrou o seu querer, ensinou-nos, Pai, a respeito do que o Senhor espera de nós, ó Deus. E com base nessa vinda, nós queremos te pedir que a tua palavra ganhe vida em nossos corações, que ela possa, Deus, encontrar guarida em cada um de nossos corações, e possamos crescer, frutificar no Senhor, Pai. Toma nossa vida no teu altar, Pai. Fala, ministra os nossos corações, ó Deus. Tu és bem-vindo, ó Deus. Tu és bem-vindo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez este seja um dos relatos mais íntimos e mais profundo que Jesus e seu ministério desenvolveu com o humano. Aqui no simples diálogo de Jesus, ele expôs verdades que são importantes, verdades que deveriam ser registradas em nossa existência. Neste diálogo, Jesus faz um convite a uma mudança radical de vida. É neste ponto que somos desafiados a uma verdadeira metanoia. Se você não sabe o que é metanoia, metanoia é um termo de origem grega que significa o seguinte: ação de mudar de ideia, o pensamento, ou seja, deixar de seguir ou acreditar em determinada coisa para vivenciar um novo modo de enxergar. Do ponto de vista teológico, a metanoia representa o processo de arrependimento e conversão de um indivíduo. Quando nos convertemos ao Senhor, ocorre exatamente uma metanoia em nossa existência. E esse texto ele nos mostra isso. Esse texto nos convida a isso pelo diálogo e ensino que Jesus teve, Jesus manifestou. E antes de abordar com vocês 3 tópicos que nos chamam a atenção deste encontro de Nicodemos com Jesus, este convite à metanoia, eu quero fazer alguns destaques do contexto que está por trás deste diálogo e da pessoa que registrou, que experimentou este convite por parte de Jesus. O primeiro destaque é de como ocorreu este diálogo. Nicodemos estava curioso acerca de Jesus.
Ele viu vários sinais, ele ouviu falar bastante acerca de Jesus, ele conhecia apenas de ouvir. E nessa curiosidade, ele foi até Jesus durante a noite. Talvez você tenha ouvido muito sobre Jesus ao longo deste tempo. Talvez você já tentou se aproximar dele, ter alguma curiosidade sobre ele, e ainda não o conheceu como ele quer se tornar conhecido por você. Se isso diz respeito sobre você, que hoje possa ser o início do seu relacionamento com Jesus. Que você possa conhecer Jesus como ele é, na intimidade como ele nos proporciona. Que nem neste contexto, que nem nesse texto, havia uma experiência íntima entre Jesus e Nicodemos. O ocorrido, por exemplo, ocorreu em um horário extra, quando havia apenas Jesus e o personagem, outro personagem deste diálogo. Conhece Jesus? Se você precisa de alguém para conhecer Jesus, pode contar comigo. Eu quero estar à sua disposição para que você possa se tornar íntimo, se tornar um profundo conhecedor de quem Cristo é. Você desenvolveu o seu relacionamento com Ele, a sua intimidade. Com o fato de ser à noite, esse diálogo ter ocorrido à noite, tem um segundo destaque que eu gostaria de fazer. Por certo, Nicodemos tinha uma dificuldade social e preferiu procurar Jesus quando ninguém estava por perto. Quando ninguém estava vendo ele realizando exatamente este feito. O ato dele ir até Jesus à noite significou também que ele não queria ser visto com Jesus. Ele tinha, por certo, algum preconceito, algum constrangimento, talvez a vergonha de estar indo até Jesus. Possivelmente pode haver entre nós pessoas assim também, com vergonha, com preconceito, com barreiras sociais para se aproximar de Jesus. Se isso também dizer a respeito de você, permita ser ajudado, permita-se a romper os seus paradigmas e conceitos. Permita-se a conhecer Jesus, o verdadeiro Jesus está acima de tudo e de todos. Que é maior que qualquer religião. Que deseja fazer morada dentro de você. Com todo o receio, que nem Nicodemos teve, que você possa fazer o mesmo, se esse for o caso. Jesus quer se relacionar com você. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Se você precisa de ajuda em relação a isso também, pode me procurar. Eu estou à sua disposição para lhe ajudar a quebrar suas barreiras, os seus preconceitos, a conduzir você a experimentar esse Jesus. Nem que você procurar com seus medos ainda existindo, com as suas vergonhas sendo claras para você. Estou à sua disposição, se esse for o seu desejo de conhecer mais Jesus. Com esse fato também, vem um terceiro destaque que gostaria de fazer. O que impedia Nicodemos de conhecer Jesus, aquilo que era o obstáculo, seu obstáculo principal nesse conhecimento, nesse aprofundamento de relacionamento com Jesus, dizia respeito à sua religião, às suas crenças e tradições. O verso 1, ele diz que ele era um homem fariseu, uma autoridade entre os judeus.
Se você tem tido essa barreira por causa disso, por causa de uma tradição, por causa de um compromisso religioso, que você tem se dedicado há algum tempo, eu quero convidá-lo também a dar um passo à frente. Quero convidá-lo a conhecer Jesus de forma íntima e pessoal, algo além do que o mundo aí fora fala sobre ele. Não deixe suas crenças e tradições impedirem de você conhecer Jesus. Não deixe que o fato de seus conhecimentos, aquilo que você detém como conhecimento acerca da religião, fale mais a você do que a voz do próprio Senhor, do seu Deus, que está querendo ministrar na sua vida. Jesus está acima das religiões. Ele não quer formatar indivíduos religiosos que vivem um sistema. Ele quer conduzir você a uma caminhada de fé diferente do que os homens estão a oferecer. É exatamente isso que ele quer promover na nossa existência. Ele quer promover em você. Lembre-se, Nicodemos era uma autoridade religiosa que precisava conhecer Jesus. E ele teve a oportunidade de viver uma grande metanoia em sua existência. A mesma oportunidade que você está tendo hoje. Ao estar refletindo, ao estar acompanhando essa mensagem de Deus para a sua vida. Então vamos lá, vamos falar do que está incluso neste convite de Jesus por algo novo, o que ocorre neste processo de transformação. E a primeira coisa que podemos observar é o seguinte: a experiência sobrenatural com o Espírito de Deus que ocorre naqueles que desfrutam de um nascer de novo. É o reconhecimento da necessidade e dependência do cuidado dele, do Senhor, do Espírito agindo, conduzindo a nossa existência. Você depende dele, precisa reconhecer isso. Não tem como dar um passo na caminhada com Deus, não tem como dar um progresso na vida espiritual se você não for capaz de reconhecer a dependência que você tem e deve ter do cuidado, da orientação dele, do Espírito de Deus. Do quanto você é necessitado que ele conduza a sua vida. Portanto, diante desse fato, é necessário também reconhecer os seus próprios limites quanto ao saber. Você não é autossuficiente e nem tão esperto quanto talvez você imagina. Nicodemos, como falamos, era uma autoridade na fé. Provavelmente se sentia um profundo conhecedor das coisas acerca de Deus. Já havia formado seus conceitos e valores. Neste encontro que ele teve com Jesus, Jesus o desafiou a ele a nascer de novo. Quando Jesus fez isso, disse a ele o seguinte: o vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Em outras palavras, Nicodemos, você não vai ter domínio de si mesmo. Sua compreensão vai precisar experimentar coisas novas comigo. Eu serei o seu condutor. Era isso que Jesus queria despertar
na vida de Nicodemos. E eu pergunto a você, isso é fácil? É fácil mudar ou se permitir a mudar desta forma? Eu creio que não. Tendemos a ter opinião sobre tudo. E as nossas opiniões para a gente, elas são a verdade. E no encontro com Jesus, nós precisamos se colocar de maneira correta. Não somos conhecedor da verdade. Nascer de novo implica nisso, reconhecer os limites que nós temos, reconhecer que dependemos de Jesus para conhecer a Ele mesmo. Certa vez eu ouvi uma história de um homem que sonhou construir uma ponte gigantesca em sua cidade. Esse fato é real, ocorreu em 1869. O nome deste homem era John Roebling. Conta a história que, ao começar este intento de construir essa ponte, ele se envolveu num acidente durante a construção. O seu pé ele foi esmagado. Enquanto ele se recuperava do acidente, John insistiu que sabia o que era melhor para ele e assumiu seu próprio tratamento médico. Recusou depender de qualquer ajuda. Ao fazer isso, logo depois da sua iniciativa de não querer ajuda para o que ocorreu com ele, começaram a aparecer os sinais de tétano. Logo, sua mandíbula travou, os acidentes vasculares e a demência começaram a batê-lo, até que ele veio a óbito algumas semanas mais tarde, após esse acidente. Ou seja, este homem recusou o fato de reconhecer, de admitir que precisava de ajuda, que ele não era o dono da verdade, que havia limitações a nível dele quanto ao tratamento de sua própria saúde. E eu conto essa ilustração para vocês, este fato, só para lembrar do perigo. O perigo que corremos em não aceitar as nossas limitações, de não reconhecer a própria autoinsuficiência e permitir que o autor da verdade, ele sim, revele a você o que ele tem a revelar. E a vida que ele quer te conduzir. Permita desfrutar deste tipo de cuidado. Permita ser conduzido pelo Espírito de Deus. Isso é o processo inicial da metanoia. A segunda verdade a ser exposta sobre o encontro deste homem com Jesus, eu diria que é o encontro com o amor. A descoberta do amor de Deus. Em João, versículo 16 desse capítulo 3, nós vemos a seguinte apresentação. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por certo, você já ouviu esse versículo muito bem. Você já conhece, já ouviu falar. Agora eu pergunto a vocês, tem noção daquilo que está explícito nessas palavras? Deste imenso amor que Deus o amou. Amor profundo. Amor incomparável. Amor que trouxe, como o texto diz, salvação. Quando compreendemos isso,
De fato, uma metanoia ocorre em nossas vidas, pois passamos a viver baseados, estimulados por este amor. O amor que nos encontrou. O apóstolo Paulo, certa vez, disse, e isso está registrado no seu livro, no livro de 2 Coríntios 5,14, que o amor de Cristo, ele nos constrange. O reconhecer este amor é algo que nos faz a desfrutar de coisas diferentes, de coisas que não vivíamos antes, porque ele nos constrange a algo diferente. É baseado neste amor que deveríamos ser o que ele foi. É baseado neste amor que não podemos admitir outra vida a não ser uma vida que corresponda com os ensinos dele, com o seu evangelho. Ser alguém que está firmado no compromisso autêntico de ser o discípulo dele, de ser chamado cristão. O amor de Deus, o amor que ele teve por mim e por você, deve ser o princípio basilar de nossa existência. Dizia o filósofo francês, penso, logo existo. Querido, que seus pensamentos e sua existência possam estar alinhada com o fato que Deus te ama. Seja aquele que ele deseja que você seja, motivado pelo amor que ele tem por você. Porque o amor dele é incomparável. É indescritível. Como alguém foi capaz de nos amar dessa forma? Amando o mundo de tal maneira, tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não viesse mais a perecer, mas ter uma vida eterna. Experimente esse amor. Experimente esta metanoia que ele quer realizar em sua vida. Permita-se a desfrutar dessa transformação. O terceiro ponto do convite de Jesus é aquilo que nós encontramos no versículo 20 e 21, quando diz o seguinte: porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Querido, não tenha medo da luz. A luz é importante para o moldar da nossa vida. O moldar de acordo com os pensamentos e valores que o autor, Deus, o projetou para a nossa existência. Tudo se revela quando estamos em um ambiente claro, um ambiente de luz. É na luz que vemos as sujeiras em nossas roupas, que vemos as nossas próprias rugas, os nossos cabelos despenteados. As mulheres são capazes de ver a maquiagem mal feita. É na luz que percebemos as nossas imperfeições. A luz tem o poder de mostrar o que antes estava escondido pelas sombras. Então, o convite à metanoia é um convite à luz.
Talvez seja por isso também que muitos têm medo de se aproximar de Jesus, pois ele é a fonte de luz. Quando nos aproximamos dele, enxergamos ainda mais a nossa sujeira, os nossos erros, as nossas imperfeições, pois eles entram em contraste com a sua pureza e a sua santidade. É ele a nossa referência. E enxergar nossas falhas dói muito. Somos orgulhosos, nos consideramos autossuficientes e não gostamos de reconhecer que erramos. Entretanto, a metanoia também parte daí. Quando nos vemos fracos, quando nós somos capazes de realmente nos ver perante a luz quem nós somos, permitindo a ação divina em nossa existência, é que somos capazes também de reconhecer o poder de Deus para nos curar e nos purificar. E nos tornar fortes. Sim. Fortes diante da nossa fraqueza. Paulo estava vivendo um dilema na sua vida, ele tinha algo que queria que Deus tirasse dele. Era um espinho na carne. E ele ouviu a voz de Deus dizer a ele que a graça de Deus, a graça do Senhor, a graça dele era suficiente para ele. Ele não precisava se preocupar com aquele espinho. Ele não deveria se preocupar. Até mesmo porque, como ele testemunhou o poder de Deus, tá? Pela palavra de Deus, o poder que Deus emanou na vida dele, se aperfeiçoou exatamente na fraqueza. Na fraqueza que existia por trás desse espinho. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 12. E é daí que surge aquela frase que muitos de vocês conhecem quando diz: pois quando sou fraco é que sou forte. Seja forte ao reconhecer a sua fraqueza, indo até a luz, a desfrutar da luz que Cristo representa, permitindo que ele molde o seu ser. Querido, não tenha medo da luz, se aproxime da luz, é na luz que vai ocorrer a mudança do seu ser. Não à toa a luz e a verdade, elas caminham juntas. Só se conhece a verdade quem desfruta da luz. Como a gente pode, assim, aplicar? A luz traz a sabedoria, traz o conhecimento. E no ato de gerar isso, a luz que produz a libertação por meio da verdade. Seja liberto em nome de Jesus. Desfruta dessa libertação ao permitir-se ir até Ele, a se firmar nele, no conhecimento dele, a desfrutar deste relacionamento com Ele. Permita ser liberto por meio do poder que há em Jesus. Então, essas são as 3 demonstrações do convite de Jesus a uma mudança radical de vida. Ele deseja produzir isso na nossa existência. Que você possa também, a partir de hoje, desfrutar disso. Reconhecer isso. A sua dependência, a sua motivação no amor de Deus, e o seu caminho pela luz de Cristo.
Que Deus assim o abençoe. E como eu disse, hoje temos ceia do Senhor. E a palavra do Senhor nos mostra que a ceia ela deve ser deve ser praticada após uma reflexão. Há um convite para que venhamos a refletir. Pois quem come do pão e bebe do cálice de maneira indigna, esse é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, aí onde você está, eu convido você a se colocar na presença do Senhor, a abrir o seu coração para Ele, a rasgar-se diante dele, confessando os seus pecados, os pecados que o Espírito de Deus venha revelar até você. Confesse a Ele nesse instante e venha participar conosco deste memorial, estando apto para este memorial. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por este momento. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença em nossa existência. Obrigado, Deus, por este memorial. E eu quero, Deus, te pedir neste ato, ao refletir, ao sentir a presença do Teu Espírito, ao Teu Espírito nos conduzir nessa comunhão contigo, Deus. Eu quero te pedir que diante dos pecados confessados diante do Senhor, pelo teu povo, aqueles que estão participando dessa celebração, deste memorial, Pai, o teu Espírito possa dar certeza a eles, ó Deus, do teu perdão. Porque a tua palavra diz que se confessarmos nossos pecados ao Senhor, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, de toda imundícia, de todo pecado. Então, vem nos purificar, Pai, neste momento em que estamos celebrando a tua ceia, Deus. Vem nos tornar aptos para esta comunhão contigo, Deus. Toma a vida de cada um daqueles que estarão, né, compartilhando conosco os elementos da ceia do Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E a palavra nos mostra o seguinte: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, depois de ter dado graças e partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Em memória do Senhor, possamos estar todos comendo do pão nesse instante. Do mesmo modo, depois de comer, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e bebeis do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Possamos todos estar tomando do cálice do Senhor nesse instante. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa comunhão contigo, Deus. Muito obrigado por este memorial. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor se revela a cada um de nós. Deus. O Senhor tem nos conduzido como tua igreja por este tempo. E nós, como igreja do Senhor, esperamos e aguardamos pelo dia que o Senhor irá regressar. Nós cremos no Senhor e esperamos, ó Deus, atentamente, ó Deus, pelo teu mover, pela tua transformação da realidade física ao nosso redor. Esse dia um dia chegará. Nós cremos na tua promessa, nas tuas palavras. E queremos, neste momento, apenas te agradecer
por essa comunhão tão gratificante, tão singela, Pai, que nós podemos ter contigo. Fica com teu povo, Deus. Dai-nos uma semana ricamente abençoada pelo Senhor. Livra-nos de todo mal, guarda-nos, protege. E que em breve possamos estar novamente juntos em culto, seja virtual, seja presencial, Pai. Um culto a Deus de celebração, de adoração ao teu nome, como nosso Deus. Fica conosco, abençoa os lares que nos acompanharam por essa transmissão, Pai. Cada um deles, abençoa cada vida, fortalece elas nos teus caminhos, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão com o seu santo e precioso Espírito, esteja sobre cada um de nós, toda a sua igreja, espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Uma ótima semana a cada um de vocês e até breve. Seja aqui, nas nossas mídias, quanto também aqueles que poderemos nos encontrar nos templos, no templo, no nosso templo, tá bom? Um abração bem grande e antes de nos despedir, eu te peço, compartilhe este vídeo, dê o seu like aí, ajude para que as plataformas possam promover a exibição dessa transmissão, deste culto, e que as vidas que o Senhor quiser alcançar, quiser ministrar, possam ser alcançadas através da nossa existência nessas mídias, nessas redes sociais ao qual estamos inseridos. Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Um forte abraço. Se quiserem entrar em contato comigo, estou à disposição para atendê-los da melhor forma possível. Um abração a todos vocês. Até a próxima.